Nesta aula, vamos abordar o tema sobre doença hemolítica perinatal, também conhecido como eritroblastose fetal. A doença hemolítica perinatal vai acometer aquelas gestantes com RH negativo que são expostas ao sangue com RH positivo. Esta exposição, então, vai gerar um desenvolvimento de anticorpos anti-D, que seria o principal antígeno do sistema RH, que levando então essa produção de anticorpos, principalmente IgM e IgG, o IgG pode então atravessar a barreira hematoplacentária, levando então à destruição dos eritrócitos fetais. Sabe-se então que esta doença ela vem diminuindo progressivamente a sua incidência nos países desenvolvidos, graças à profilaxia. Então destaca-se a importância da profilaxia. Já nos países em desenvolvimento, ela ainda é um grande caso de saúde pública. A profilaxia da doença hemolítica perinatal ela é realizada com a imunoglobulina anti-D. E com a realização desses cuidados, a incidência dessa sensibilização materna pode cair para menos de 1% das gestações. Então, no segundo slide, nós vamos abordar qual seria a etiologia desta exposição ao antígeno RH positivo dessas mães negativas. Então, elas podem ser expostas principalmente por uma hemorragia feto-materna, quando então o feto é RH positivo e a mãe é RH negativa. Só que existem outras situações menos comuns, mas que podem ser citadas e que podem ocorrer no dia a dia. Então, por exemplo, a paciente ela pode ter sido exposta a um sangue incompatível. Ela sendo RH negativo, foi exposta a um sangue RH positivo. Além disso, usuária de drogas intravenosas e se foi realizado algum procedimento durante a gestação, como por exemplo, a amniocentese ou a cordocentese. Então, estas seriam as formas que as mães podem ser sensibilizadas. Existe um teste que já está mais em desuso, mas pode cair nas provas, que é o teste de Kleihauer. Este teste ele vai possibilitar então o quê? A quantificar a hemorragia feto-materna. É realizada então a adição de uma solução ácida numa amostra de sangue materno. E essa amostra então é exposta à solução de um pH de 3 a 3,5. Com essa exposição, as células maternas elas sofrem desnaturação e as células fetais se mantêm intactas e é feita então uma quantificação dessa hemorragia para programar então a profilaxia e o tratamento. Sabe-se que no terceiro trimestre, então, a chance de ter uma hemorragia e dessa hemorragia feto-materna ser maior é elevada. Então, nesta fase, de forma corriqueira indicado a profilaxia com imunoglobulina anti-D para todas as gestantes que tenham RH negativo e que o feto seja, então, existe a possibilidade de ele ser RH positivo porque o parceiro ou o pai da criança é RH positivo. Então, em toda gestante com RH negativo que possa desenvolver a doença hemolítica perinatal, se o CUMBIS dela for negativo ainda, então é feito o Matergan, que é a imunoglobulina anti-D com 28 semanas. Com relação à fisiopatologia, então a maioria da doença hemolítica perinatal é pelo sistema RH, que nós já abordamos, e uma parte dela é pelo sistema ABO. Então, somando a incompatibilidade ABO e a incompatibilidade RH, seria então 90%. 2%, que é a minoria, são por outros antígenos atípicos, como outros antígenos do sistema RH, como o C, o E, ou ainda o sistema KEL. Esse do sistema KEL, ele é bastante grave, embora raro, ele é muito grave quando ocorre. A incompatibilidade ABO, por outro lado, ela é uma doença assim leve, que causa então poucas comorbidades, poucas alterações no recém-nascido. Então aqui nós temos um esquema da fisiopatologia da doença hemolítica perinatal. Então, primeiramente, a gestante ela é exposta a primeira vez, né, a um antígeno desconhecido. Essa primeira exposição vai gerar então uma produção de IgM, que é a imunoglobulina da fase aguda. Isso não vai causar nada para o feto, porque esse IgM ele não ultrapassa a barreira placentária. Quando essa mulher ou essa gestante for exposta novamente a esse antígeno desconhecido, então isso vai gerar uma produção de IgG,
que é a imunoglobulina de fase crônica, onde a gestante já tinha sido exposta previamente. A IgG, por sua vez, ela ultrapassa a barreira hematoplacentária. Desta forma, ela cai na circulação sanguínea fetal e pode então aderir às membranas do eritrócito, estimulando então o sistema retículo endotelial a realizar a fagocitose e a hemólise dessas células. Com isso, gera então uma anemia fetal e essa queda então do HB, essa anemia, vai gerar uma resposta compensatória de aumento de produção então de eritroblastos, tanto medular como extramedular. E essa grande produção de eritroblasto presente ali na corrente sanguínea é então o que gera a doença que é a eritroblastose fetal. Então, essa doença ela tem várias manifestações clínicas que variam na sua gravidade. Então, pode ter uma anemia leve, que é o que ocorre geralmente na incompatibilidade ABO. Ou ela pode, então, chegar a uma anemia grave, porque a hemólise ela gera, então, uma produção de bilirrubina indireta e que pode, então, atravessar a barreira, então, cerebral, né? E impregnar os núcleos da base, levando ao que a gente conhece como kernicterus, que é uma situação de gravidade em que pode levar a situações graves de óbito fetal e também a morbidade com sequelas neurológicas em diferentes graus. Outras alterações, então, bastante características dessa doença é a hidropsia fetal e o próprio óbito fetal. Então, são graus variados que podem ocorrer das manifestações clínicas, desde uma anemia leve até um óbito fetal, passando pelo kernicterus. Com relação, então, à incompatibilidade ABO, sabe-se que ela é rara e quando ocorre, geralmente ela é leve. A causa, na maioria das vezes, uma anemia leve ou uma icterícia leve. A maioria, então, dos anticorpos anti-A e anti-B, eles são IgM. Então, eles não atravessam a barreira placentária. Então, dificilmente vai atingir o feto. E a pouca produção que ocorre de IgG para incompatibilidade ABO, quando ela atravessa a barreira hematoplacentária, ela pode aderir em outras células que não as sanguíneas do feto, porque outras células de outros tecidos também expressam o sistema ABO. Desta forma, então, esses poucos anticorpos IgG que podem atravessar a barreira hematoplacentária não chegam a causar hemólise, porque ficam presos, então, nos antígenos A e B de outras células, então, de outros tecidos que não o eritrócito. E essa incompatibilidade ABO, ela confere um certo grau de proteção à incompatibilidade RH. Por quê? Como, então, existe uma quantidade maior de antígeno anti-A e anti-B do que o RH, estas hemácias fetais, quando caem na circulação materna, elas logo são destruídas pelos anticorpos IgM ou IgG do sistema ABO. Então, não dá tempo dessas hemácias, então, sensibilizarem a mulher para o sistema RH. Então, sabe-se que a incompatibilidade ABO gera, então, um certo grau de proteção para a incompatibilidade RH. Com relação, então, ao sistema RH, sabe-se que tem 5 principais antígenos. O D, né, Dzão, Czão, Czinho, Ezão, Ezinho. Mas o principal, aquele que é mais imunogênico, que é o que confere a característica se a paciente é RH positiva ou negativa, é o antígeno RHD. E é ele, então, que vai indicar se o RH é positivo ou negativo. Existem algumas variações desse antígeno, como o RH fraco, que ele se comporta, então, como RH positivo. E desta forma, essas pacientes não precisam receber a imunoglobulina. E a outra forma é o RH, então, D parcial, que pode produzir anti-D quando ela é sensibilizada. Então, mesmo que ela é um RHD parcial, tem que ser feito, então, a imunoglobulina. Os outros antígenos eritrocitários que não pertencem ao sistema RH são os antígenos atípicos. Os anticorpos deles geralmente são IgM, então provocam quadros leves, né? Podem provocar uma hemólise mais leve. Entretanto, alguns podem ocasionar, então, uma doença hemolítica grave, como o anti-C, anti-E e principalmente o anti-QEL.
O antiquel, por ser essa situação mais grave, quando você tem um título maior que 1/8, já é necessário então iniciar a investigação daquela paciente para sensibilização e para anemia fetal. Como que então seria o diagnóstico da doença hemolítica perinatal? Então, vai iniciar logo na primeira consulta do pré-natal. A princípio, então, tem que ser solicitado tipagem sanguínea para avaliar se essa paciente é RH positivo ou negativo e a pesquisa de anticorpos irregulares, como cumbis indireto. Então, logo na primeira consulta vai ser feita essa triagem. Se ela for RH negativo, tem que solicitar então o RH do parceiro. Porque se ele for RH positivo, então vai ter que fazer todo esse acompanhamento para a doença hemolítica perinatal. Se ele for RH negativo, o feto será também negativo, então essa gestante não será sensibilizada. Ele sendo positivo, o pai, ele pode ser heterozigoto ou homozigoto. No heterozigoto, o feto vai ter 50% de chance de ser positivo e 50% de chance de ser negativo. Então, neste caso, não dá para prever qual será a tipagem do feto e vai ter que ser feito um acompanhamento. Nesse acompanhamento, então, dado o parceiro sendo positivo, nós vamos ter que dosar os anticorpos maternos na primeira consulta, repetir com entre 16 e 18 semanas e depois faz então uma dosagem mensal desses anticorpos. Na verdade, então, faz na primeira consulta para saber se a gestante já foi imunizada. Com 17 semanas é que se inicia, então, a dosagem mensal, porque é a partir daí que o sistema retículo endotelial cria, então, uma maturação e que ele pode começar a realizar a hemólise. Antes disso, então, dificilmente vai ter hemólise por essa incompatibilidade. Então, os exames que nós vamos solicitar ou ainda as outras armas que nós podemos ter para a propedêutica da doença hemolítica perinatal estão listadas nesse slide. Então, nós vamos procurar então uma história de gestação, né? Se ela teve outra gestação afetada por imunização, os títulos de anticorpos maternos, parâmetros ultrassonográficos, o Doppler e até a cardiotocografia pode auxiliar então como propedêutica não invasiva. Então, com relação à história, nós vamos buscar então se ela teve um comprometimento fetal anterior, uma história de um feto hidrópico, uma história de um óbito fetal, uma anemia hemolítica grave no RN, em que teve kernicterus, algum indício que diz que essa paciente já tinha tido um histórico de uma gestação acometida por essa doença. Vale lembrar que o comprometimento fetal ele é progressivo, então na próxima gestação geralmente vai ser pior. E se o intervalo entre essa gestação for grande, quanto maior esse intervalo, pior é esse acometimento, porque o IgG cria então uma maior avidez e piora então o comprometimento fetal. Aqui nós temos então a classificação da doença hemolítica perinatal, que pode ser leve, moderada ou grave. Quando ela é leve, geralmente então a anemia é mais leve, né? Como o próprio nome diz. Então você vai ter um HB maior do que 11 e a bilirrubina ela não ultrapassa 20 mg em cada 100 ml. O que geralmente ocorre então é uma icterícia e que pode ser necessário fototerapia depois que o RN nasce. Já na doença hemolítica moderada, o HB já é menor, mas não é menor do que 9, ele é maior do que 9. E você tem uma bilirrubinemia indireta suficiente que pode então chegar a causar o kernicterus, levando então aquele comprometimento neurológico ou até o óbito fetal. Já na imunização grave, é um caso então que você tem hidropsia fetal, que tem disfunção cardíaca, disfunção hepática e que geralmente evolui então para o óbito fetal se não for realizado um tratamento. O HB nesse caso geralmente está menor do que 6. Então, essa é a classificação da doença hemolítica perinatal. Com relação ao acompanhamento dos anticorpos, a gente tem que ficar atento quando esses anticorpos ultrapassarem um título de 1/16. Então, o Ministério da Saúde, ele classifica como maior ou igual de 1/32. Ou, então, em outras bibliografias, maior do que 1/16. Quando, então, a gestante atingir esse título maior que 1/16, vai ser necessário, então, começar a investigação da anemia fetal.
Essa investigação ela vai passar por vários parâmetros, entre eles os parâmetros ultrassonográficos. Existem várias alterações que podem ser encontradas no ultrassom, referentes então à doença hemolítica perinatal. Entre elas, então, nós temos o espessamento placentário, em que ocorre então o aumento da ecogenicidade da placenta e o aumento da sua espessura. Além disso, o próximo passo seria um derrame pericárdico, que é um sinal bastante precoce. Esse sinal do derrame pericárdico, que é um dos sinais mais precoces que você deve gravar, ele ocorre então pela hipoalbuminemia. Então ocorre uma disfunção hepática, uma diminuição da produção de proteína, que faz com que haja um extravasamento plasmático, inicialmente ali na região pericárdica, ocasionando então esse derrame pericárdico. Outras alterações, então, é o ILA aumentado, em que no estágio terminal pode cursar com oligodrama e restrição de crescimento, a ascite fetal, num estágio mais tardio, o edema do subcutâneo e ainda o derrame pleural também pode ocorrer. Então, é um feto hidrópico no geral, que se inicia pelo derrame pericárdico. Outro parâmetro ao ultrassom é o Doppler. Esse parâmetro é extremamente importante e hoje seria o padrão ouro do acompanhamento dessa gestação na suspeita de anemia. Este parâmetro, então, o principal que nós vamos avaliar é a velocidade máxima do fluxo da artéria cerebral máxima. É o pico do fluxo da artéria cerebral média. Então, nesse caso, é assim, se esse pico do fluxo estiver aumentado, ele prediz que esse feto pode ter anemia. E ele tem uma correlação inversa com o HB. Então, quanto maior o pico do fluxo da artéria cerebral média, menor o HB provavelmente deste feto. E por que ocorre esse pico do fluxo? Ele ocorre porque o feto anêmico, ele vai então ter uma diminuição da viscosidade sanguínea. Isto faz então um aumento do débito cardíaco, criando um estado hiperdinâmico, fazendo com que haja um aumento da velocidade no fluxo da artéria cerebral média. Esse aumento ocorre na maioria dos vasos, mas o principal, que foi criado parâmetros para acompanhamento, é o da artéria cerebral média. E o valor do pico do fluxo, se ele estiver então alterado mais do que 1,5 desvio padrão ou ainda 1,5 múltiplos da mediana, sugere então que esse feto está tendo uma anemia. E isso então vai indicar que você tem que fazer uma cordocentese para ver se tem alguma alteração já do HB, para programar então uma transfusão intrauterina. O outro parâmetro que nós vamos utilizar para auxiliar na vitalidade fetal é a cardiotocografia. Sabe-se então que em fetos anêmicos podem ocorrer então um padrão sinusoidal, que é este que nós vemos na figura. Outras alterações como desaceleração podem indicar uma gravidade maior ainda da doença. E com relação à propedêutica invasiva, nós temos então a espectrofotometria do líquido amniótico. Essa espectrofotometria, por ser um método invasivo, está cada vez mais em desuso, haja vista que o pico do fluxo da artéria cerebral média tem cada vez mostrado uma melhor acurácia do que a espectrofotometria. Para ser realizada a espectrofotometria, é necessário então a amniocentese, que é um procedimento invasivo que vai coletar então uma amostra de líquido amniótico para ser feita então uma dosagem indireta da concentração de bilirrubina nesse líquido amniótico e vai determinar a diferença então de densidade óptica a 450 nanômetros e dessa forma vai estimar o grau de hemólise fetal. A maioria da bilirrubina produzida pelo feto, ele vai ser excretado pela circulação placentária e vai ser metabolizado na circulação materna. Uma menor quantidade de bilirrubina permanece então ali na circulação fetal, pode chegar então nos pulmões e é eliminado então para o líquido amniótico. Por isso que é possível realizar a espectrofotometria e dosar indiretamente a bilirrubina fetal através da amostra do líquido amniótico. Então, neste outro slide, nós temos o gráfico de Lillen, que é um gráfico que foi criado para padronizar, então, essas dosagens da espectrofotometria. E dependendo do valor que der essa espectrofotometria, vai ser plotado no gráfico e ele pode cair, então, esse valor na zona 1, zona 2 ou zona 3. A zona 1, ela indica uma doença leve, em que você vai ter que repetir essa amniocentese a cada 4
ou 3 a 4 semanas. Na zona 2 é um comprometimento moderado, que vai ter que ser repetido então em 1 a 2 semanas. Se for uma zona 2 superior, já é um comprometimento mais grave. E se for a zona 3 mesmo, provavelmente esse feto está hidrópico ou desenvolverá hidropsia. Então é necessário, quando cai então na zona ou zona 2 superior ou na zona 3, é necessário então a cordocentese para programar então a transfusão intrauterina. Como então, se é um caso mais leve, em que cai na zona 1 ou zona 2, tem que ficar repetindo essa amniocentese de procedimento invasivo, isso está cada vez mais em desuso. Com relação então ao pré-natal, como que nós vamos prosseguir? Então, nas gestantes não sensibilizadas, vai ser realizada então a pesquisa de anticorpos irregulares, né, do cumbis indireto, a partir de 17 semanas. E com 28 semanas, como nós já falamos, vai ser feita então a profilaxia com imunoglobulina anti-D. Já nas gestantes sensibilizadas, em que ela já teve uma história anterior ou que logo na primeira consulta do pré-natal já vem positivo cumbis, vai ser repetido então os títulos anti-D mensalmente, e se eles estiverem maior do que 1/16, que é o 1/32, vai ter que ter uma atenção toda especial para a investigação de anemia nesse feto. E outro parâmetro importante são os parâmetros ultrassonográficos, que se tiver hidropsia, derrame pericárdico ou ascite, também é indicativo de realizar a cordocentese. Com relação ao parto, geralmente ele ocorre então com 35 a 37 semanas, se aquela gestação foi um caso de transfusão intrauterina. Nos demais casos, que for leve ou que não tiveram acometimento fetal, nenhuma alteração no parâmetro do Doppler, você pode chegar então a 37 a 40 semanas. E a via de parto pode ser tanto parto vaginal quanto cesariana. A conduta vai ser obstétrica. Sempre quando fala assim, conduta obstétrica, é que não tem nada a ver com a doença. Vai ser então os outros parâmetros que vão definir, como peso fetal, se ela é iterativa ou não. Então aqui neste outro slide nós temos um fluxograma, que é do segmento da imunização nas gestantes que já tiveram uma história de acometimento. Este fluxograma, ele é encontrado então no Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde. Então vamos acompanhar o fluxograma. Então ele indica que deve ser feita então uma amniocentese a cada 1 ou 2 semanas a partir de 18 a 20 semanas. Ou você vai fazer então o Doppler, que é na verdade o padrão ouro hoje. Se essa amniocentese chegar então no gráfico de Liley e ser plotado na zona 3 ou zona 2 superior, é necessária a cordocentese. A mesma coisa se o Doppler for maior do que 1,5 múltiplos da mediana. Se essa cordocentese vir com um hematócrito menor do que 30% e essa gestante já tiver mais do que 35 semanas, é indicada a interrupção da gestação. Não compensa ficar transfundindo um feto com mais de 35 semanas, em que você pode então já realizar o parto. Se então ele tiver um hematócrito menor que 30% e ainda for menor do que 35 semanas, então opta-se pela transfusão intrauterina. Se então essa gestante tem esse outro fluxograma, ele vai falar sobre aquelas que já têm o cumbis positivo. Se esse cumbis então for menor do que 1/32, menor ou igual, então é feito o cumbis mensal até 24 semanas, e se ele continuar então menor do que 1/32, depois começa a ser quinzenal. Se esse cumbis então ele for maior do que 1/32, você vai então iniciar ou a amniocentese para a espectrofotometria ou principalmente o pico de fluxo ao Doppler da artéria cerebral média. Nesse caso, então, se eles vierem alterado, a espectrometria ou o pico de fluxo, também vai fazer a cordocentese, hematócrito menor do que 30%, se a gestante tiver mais do que 35 semanas, parto. Se ela tiver menos que 35 semanas, opta-se pela transfusão intrauterina. Se a gestante então permanecer a gestação inteira sem alterar a espectrofotometria ou alterar o Doppler, o parto ele é realizado com 38 a 39 semanas. No Ministério da Saúde, neste manual, também ele indica que as gestantes que foram acompanhadas apenas com o Doppler da artéria cerebral média, elas devem então fazer pelo menos uma amniocentese por volta de 35 semanas. Mas isso não é padrão em todos os protocolos de segmento. Como que é realizada essa transfusão intrauterina?
Então, antes é realizada a cordocentese para dosar a hemoglobina e a transfusão ela tem que ser então realizada na veia umbilical de preferência. O objetivo é atingir um HB acima de 15 com 1 a 3 transfusões. Este sangue que vai ser transfundido, ele tem que ser irradiado e ele apresenta um hematócrito alto, de 85 a 90%. Existem, então, outras formas de tratamento, como, por exemplo, a prometazina, e sabe-se que ela diminui a interação antígeno-anticorpo. Então, ela pode ser utilizada a partir de 17 semanas. E outras formas de tratamento seria a plasmaférese e imunoglobulina intravenosa, mas o principal é a transfusão intrauterina. Com relação à prevenção, que nós já abordamos, é então a imunoglobulina anti-D. E você vai administrar apenas para aquelas pacientes que são CUMBS negativo, ou seja, aquelas pacientes que ainda não tiveram a sensibilização, porque assim você vai evitar delas terem essa sensibilização. O frasco, então, do Matergan, que é a imunoglobulina anti-D, ele tem 300 microgramas, que é o suficiente para neutralizar 30 ml de hemácia, que seria então de sangue total, seria o equivalente a 30 ml de sangue total. Então, a cada 300 microgramas, neutraliza 30 ml de sangue total e 15 ml de hemácia. E daí você pode utilizar então aquele teste, que é o teste Kleihauer, embora esteja em desuso, para estimar a hemorragia e você então prever quanto de imunoglobulina você faria naquele caso, a depender da quantidade de hemorragia. Isso é mais assim para aquelas pacientes que tiveram um trauma, né, em que teve um sangramento muito importante, um descolamento de placenta importante, ou uma gravidez ectópica rota, em que aí você vai ver que a hemorragia fetal foi muito grande, que é necessário mais do que um frasco de Matergan, e daí tem que ser calculado. Neste slide, então, nós vamos ver quais seriam as indicações da imunoglobulina anti-D. Ela tem que ser, então, para aquelas pacientes RH negativo, com suspeita do feto ser positivo, ou seja, com parceiro positivo, e que o CUMBS dela tem que ser negativo. E elas não foram sensibilizadas até 28 semanas, então é feita uma dose com 28 semanas. Ou ainda, outras situações é no pós-parto, de preferência no pós-parto, então tem que ser realizado até 72 horas do parto, mas sabe-se que ela tem ação até 28 dias pós-parto. Então, se não conseguiu ser realizado naquelas primeiras 72 horas, você pode tentar, então, realizar a profilaxia nesses primeiros 28 dias. E as outras condições são abortamento, mola, gravidez ectópica, óbito intrauterino, um feto natimorto, um trauma abdominal, outras síndromes hemorrágicas da gravidez, o procedimento de versão externa, né, uma transfusão também incompatível, ou ainda procedimentos invasivos como a aminocentese e cordocentese. Naqueles casos daquelas gestantes que têm sangramentos repetitivos durante a gravidez, como por exemplo uma paciente que tem placenta prévia e é RH negativo, se ela sangrar toda semana, não é toda semana que você vai fazer a profilaxia. Na verdade, é a cada 12 semanas. Então, a gestante que sangra a gravidez inteira, você vai repetir a profilaxia a cada 12 semanas. Seria como que com 12 semanas ela vence. Por isso que é feito com 28 semanas. Aquela profilaxia universal, porque estima-se que essa gestação vai durar até 40 semanas. Então, você faz com 28, porque até 40 semanas então vai estar começando a vencer, daí você faz a profilaxia pós-parto depois. E essa realização do Matergan pode então positivar fracamente o CUMBS. Então, você não pode assustar se depois o CUMBS dela vier fracamente positivo. Então, encerramos aqui a nossa discussão sobre doença hemolítica perinatal. Espero que tenha aproveitado e até a próxima aula.